Bom dia a todos. Passa para baixo aqui. Passa para baixo do fio. Mesmo com pouca gente, vamos começar. E aí, quem não puder assistir agora, assiste para a gravação. Hoje eu vou falar, ou melhor, vou começar a falar sobre o René Descartes, um filósofo francês considerado o pai da filosofia moderna. E eu vou usar a aula de hoje e da próxima semana para falar sobre o pensamento dele, que é bastante coisa. O Descartes ele vai nascer ali em meados de 1500. Nasce na hora do fervo, né? Ele vai nascer no momento em que a Europa está pegando fogo por conta daqueles movimentos todos que eu conversei com vocês na semana passada. Reforma protestante, revolução científica, humanismo, renascimento. E aí o Descartes ele vai também dar uma enorme contribuição para a filosofia nesse momento. Vocês já conhecem o Descartes. Lá na matemática tem um estudo, né, uma geometria chamado plano cartesiano. É o mesmo Descartes. Então é plano cartesiano porque é do Descartes, do René Descartes. E o Descartes então ele foi filósofo, matemático, porém originalmente ele é formado em direito. Descartes ele era de uma família abastada na França e então ele teve acesso ao estudo. Inclusive ele estudou num dos melhores colégios da Europa à época, a escola jesuíta de La Flèche. E aí ele acabou se formando em direito. Mas nesses estudos dele, ele acaba se desencantando um pouco com a vida acadêmica, porque ele percebe que todos os pensadores que tinham vindo até ele, até a época dele, tinham existido até a época dele, falavam muito a respeito da verdade, diziam estar trilhando o caminho da verdade e até alguns afirmavam ter descoberto a verdade. Só que nenhum pensador concordava com o outro, que é típico da filosofia, não é? Então o Descartes ele se desencanta com a academia e resolve largar tudo e cair no mundo, viajar. Dizia ele que ele ia procurar a verdade estudando o grande livro do mundo. Então, aproveitando-se da sua condição abastada, ele sai viajar pelo mundo. Nessas viagens ele acaba se alistando no exército francês e acaba participando de algumas batalhas também. E foi numa dessas campanhas do exército francês que ele acaba desenvolvendo ou chegando às primeiras conclusões filosóficas dele, que vão fazer então
toda a revolução do pensamento filosófico da época e que atinge nós até hoje. Fala, paixão. Pega lá o café da manhã pra você. Só um pouquinho, gente. Pega lá o café da manhã pra você. Tem um chamito na geladeira. Procura lá na geladeira o chamito. E tem biscoito também aí. Voltando. Então, o Descartes, ele chega à sua verdade filosófica, a sua primeira verdade filosófica, numa dessas campanhas do exército, onde ele se tranca no quarto, segundo ele, porque não tinha ninguém com quem conversar. A conversa dos outros soldados era desinteressante para ele. Então, ele se tranca no quarto, começa a meditar filosoficamente, né? E acaba então desenvolvendo algumas das suas teses enquanto o exército fazia uma parada entre batalhas. Então o Descartes ele é representante de um movimento filosófico chamado racionalismo. Ele é um dos grandes nomes do chamado racionalismo, né? O racionalismo é uma tese na filosofia onde defende-se que a verdade ela é conhecida pela razão. Um meio seguro de conhecer a verdade é pela razão. Então, tudo aquilo que aparece clara e evidentemente, sem dúvida nenhuma para a razão, isso é verdade. Pega lá o pano verde, molha na pia, tem uma toalhinha verde. Molha ela e faz para mim. O Descartes vai ser um dos grandes nomes então do chamado racionalismo filosófico, que vai ser o contraponto do empirismo. Mas tem que tirar o excesso d'água. Molha, aperta assim para tirar o excesso d'água. Eu tô aqui dando aula para vocês e ao mesmo tempo cuidando do Joaquim aqui. Isso, obrigado. Então, tá colocando café? Não tô mais, o café acabou. Então o Descartes ele vai ser um dos grandes nomes do racionalismo. E toda a teoria dele, no fundo, vai ser uma teoria racionalista, porque toda a verdade que ele conhece é uma verdade pautada na razão. Então, um pouquinho, gente, tô limpando aqui o negócio que derramou. Bem-vindos à vida real. Vocês acham que é tranquilo? Tô trabalhando de casa? Não, tranquilo não. Só um pouquinho. Claramente alguém ia te mandar mensagem. Tá mais parecendo um reality show do que aula. Enfim, vamos lá. Então o Descartes ele é representante, né? Talvez o maior representante da teoria racionalista. Bom, qual vai ser a grande contribuição do Descartes para a filosofia moderna? Que vai colocar ele como sendo o pai da filosofia moderna. É ele quem vai inaugurar o que a gente chama de o problema do método, que é o seguinte: até a Idade Média, a grande pergunta filosófica era o que é a verdade? Essa era a pergunta que movia os pré-socráticos, que movia o Platão e o Aristóteles, que moveu os filósofos medievais. E aí o Descartes, ele percebe algo que todos nós percebemos, é que apesar dos filósofos se perguntarem o que é verdade, desenvolverem várias teses a respeito da verdade, os filósofos não concordam a respeito do que é a verdade.
né? E o Descartes vai um pouquinho mais além. Não apenas os filósofos não concordam a respeito do que é verdade, mas também tudo que os filósofos defendem como sendo verdade tem dúvidas, deixam dúvidas. Né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o que os medievais defendiam como sendo conhecimento verdadeiro. Todo o conhecimento na Idade Média ele é pautado a partir da ideia de Deus e é fundamentado na Bíblia. Ora, você colocar a verdade dependente da ideia de Deus, segundo Descartes, é uma furada, porque a própria ideia de Deus é uma ideia duvidosa. É possível que você duvide da existência de Deus, e também é possível duvidar a respeito de qual Deus se está falando, não é? Então, além de a própria existência de Deus não ser uma verdade irrefutável, você pode defender teses que digam que Deus não existe. Além do mais, existem uma infinidade de ideias a respeito de Deus que tornam a própria ideia de Deus inviável para a razão. Né? Então o Descartes fala, é assim, você defender a verdade a partir de Deus é complicado, é como você construir um edifício num terreno de areia. Você não tem bases firmes. Qualquer vento, qualquer tempestade derruba esse edifício. Né? Então o Descartes fala assim, olha, os filósofos tiveram muitos esforços para defender o que é verdade, o problema é que eles não conseguem defender a verdade, e o problema não é que os filósofos eles não tivessem sido inteligentes, ou os filósofos do passado eles tinham menos condições de conhecer a verdade, como se teria na época do Descartes. Não, pelo contrário, Descartes defende que todos os seres humanos eles têm igualmente a capacidade de conhecer a verdade. Todos os seres humanos eles igualmente têm condições de chegar até a verdade, pois todos são igualmente racionais. O problema é que cada pessoa faz um uso diferente da razão. Nós não consideramos as mesmas coisas quando estamos pensando a respeito de algo. Resumindo, o que o Descartes fala é que o problema de os filósofos não terem chegado até a verdade era porque cada filósofo usava um método diferente. E usando um método diferente, acaba-se chegando a conclusões diferentes, né? A ideias diferentes. Então, pelo fato dos filósofos não considerarem as mesmas coisas, então as suas concepções acerca da verdade eram diferentes. É como se fosse... Vou pegar a estrada, vou dar um exemplo. Eu quero chegar em Magé. Magé é uma cidade vizinha, aqui de Niterói. Eu posso ir por dois caminhos, pelo menos. Eu posso ir por Manilha ou eu posso ir pelo Rio de Janeiro. Se eu for por Manilha, eu saio aqui em Niterói, pego o BR-101, passo São Gonçalo, pego a esquerda na Manilha, ando uns 20 minutos, chego em Magé. Se eu for pelo Rio, eu vou ter que pegar a ponte Rio-Niterói, a linha vermelha, um trecho da Rio Petrópolis, da Rio Teresópolis, aí entrar na direita, né? E aí eu chego em Magé. Rapaz, Oi. uma pergunta. Pergunte. Vamos estar no CR 72 do Minecraft.
Ah, sim, tá aqui perdido. Mas deixa eu dar outro, depois a gente vê se não pode. É por aqui a lista. Se eu for pelo Rio de Janeiro, é mais longe, Mas aqui. é mais demorado e eu vou pagar pedágio. Eu vou pegar ainda trânsito. Bastante trânsito. Se eu for por aqui, se eu for por Magé, por Manilha, é mais rápido, é menos trânsito, não tem pedágio. Então, se eu perguntar para uma pessoa, fulano, é tranquilo para Magé? E esse fulano, ele for pelo Rio, ele vai dizer, olha, é longe, é caro e é demorado, por causa do trânsito. Se eu fizer a mesma pergunta por uma pessoa que vai por Manilha, vai dizer, não, é tranquilo. É tranquilo para Magé, é rapidão. Percebe a diferença? Então é isso que o Descartes fala. Por conta de usarmos métodos diferentes, caminhos diferentes, nós acabamos tendo noções e concepções diferentes a respeito da verdade, a respeito da realidade. E a gente acaba não concordando. Então o problema do conhecimento da verdade, segundo o Descartes, a princípio é um problema de método. Não é sobre se nós temos condições de conhecer. Conhecer nós podemos fazer, nós temos condições. Descartes ele não é cético, no sentido de que afirma que não é possível o conhecimento da verdade, porque somente a dúvida é possível para nós. O que o Descartes defende é que sim, nós podemos conhecer a verdade, mas nós precisamos usar o método correto para chegar até ela. Então, o Descartes ele fala assim, antes de se perguntar o que é a verdade, a gente precisa perguntar como chegar até a verdade. Porque é possível conhecê-la, mas a gente precisa saber como conhecê-la. Então é o problema do método. Então o Descartes ele sai do problema que a gente chama de ontológico, né, que é o que é a verdade, e ele coloca o problema do método, ou o problema da epistemologia. Achei uma bola de pudim. Ali do lado do armário. É o problema da epistemologia, o problema do conhecimento. Como que nós conhecemos alguma coisa? Qual é o método para conhecer tal coisa? E aí, então, o Descartes, ele muda o problema filosófico. Ele muda a chavezinha da filosofia. Assim como Sócrates, na Grécia Antiga, é o grande filósofo da Grécia Antiga, porque ele muda o problema filosófico, ele sai do problema da origem do mundo para colocar o problema sobre a vida humana. O Descartes ele muda o problema da filosofia na modernidade. Ao invés de se perguntar o que é a verdade, ele começa então a perguntar como chegar até a verdade. Vou riscar algumas coisas aqui. O método do Descartes ele apresenta no livrinho chamado O Discurso do Método, que para nós chegou na forma de um livro, mas na verdade, originalmente, ele é um prefácio de um livro. Prefácio de um livro de matemática. O Descartes ele escreve esse prefácio para explicar o método dele para desenvolver o pensamento matemático dele. Que, né, o Descartes ele teve várias contribuições na área da matemática, mas o que vocês conhecem é o chamado plano cartesiano. E então nesse livrinho, o Discurso do Método, o Descartes ele fala assim que a primeira regra do método dele é não aceitar como verdadeiro aquilo que pode ser colocado como dúvida. Mas esse não aceitar como verdadeiro não é dizer que é falso, é a princípio colocar
em suspensão essa ideia. Você não afirma nem que é verdade, nem que não é verdade. Você não sabe. Porque tem dúvidas. É duvidoso. Então, se é duvidoso, você não pode dizer que é verdadeiro. E também não pode dizer que é falso. Porque é duvidoso. Então, essa é a primeira regra dele. E aí é um princípio que a gente chama de dúvida metódica, que é diferente da dúvida dos céticos. Os céticos, para eles, a dúvida é a conclusão do pensamento. O cético conclui que não é possível afirmar a verdade e a falsidade de nada. O Descartes não. Para ele, a dúvida é um método para testar a verdade. E à medida em que eu vou descobrindo coisas que não são possíveis de colocar em dúvida, então eu vou conhecendo a verdade. Então a definição de verdade para Descartes, para falar assim de um modo bem grosseiro, verdade é aquilo que eu não posso colocar em dúvida. Se eu não posso colocar em dúvida, então é verdade. E aqui a gente pode tomar o exemplo então da crítica feita à filosofia medieval. Por que a gente não pode tomar as ideias de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino como verdadeiras a princípio? O Descartes diria que a gente não pode aceitar como verdade porque eles partem da ideia de Deus e a ideia de Deus é uma ideia duvidosa. Eu posso duvidar a respeito da existência de Deus, eu posso duvidar a respeito de quem Deus é, de como ele é. Então eu não posso aceitar como verdade o pensamento do Sócrates, do Santo Agostinho e do Tomás de Aquino, porque eles partem de um pensamento que é duvidoso. A gente conseguiu fazer várias coisas no nosso planeta. Tem tanta coisa que a gente fez. Dizendo que tal merda é fundo, tal merda. Tem muitas coisas. Então, eu falei para vocês que o Descartes ele é um racionalista, não é? Que ele defende a ideia de que todo conhecimento ele é fundamentado na razão. Vou usar um exemplo, então, que o próprio Descartes dá no livro dele, Meditações Metafísicas, para colocar dúvida a respeito do conhecimento dos sentidos. Eu até já devo ter falado na aula, para pegar no pé de vocês, mas essa é uma dúvida apresentada pelo Descartes, que é a dúvida a respeito da existência do mundo, a respeito das coisas que nós vemos, nós ouvimos. Então, Descartes fala assim, eu não posso afirmar que vocês aí existem, ainda mais agora, né, que eu nem vejo vocês, eu tô vendo aqui a tela do computador, então nem sei se vocês existem mesmo. Mas eu não posso afirmar que esse controle aqui existe, eu não posso afirmar que eu estou dando aula agora, porque eu não tenho certeza nem se eu estou acordado, eu posso estar dormindo. É plenamente possível, né? É plenamente possível que eu esteja sonhando, ou então esteja tendo um surto psicótico. E claramente seu mouse estaria piscando. O Lucas falou aqui que da última vez ele checou que existe. Sim, Lucas, mas a gente pode afirmar a nossa existência, mas a existência dos outros a gente pode colocar em dúvida. A nossa existência é difícil. Aliás, o Descartes afirma que é impossível duvidar da nossa existência. Porque quando a gente duvida da nossa existência, nós estamos pensando. E só é possível pensar se a gente existe. Então, tentar duvidar que eu existo, prova que eu existo. Agora, eu não posso ter certeza absoluta de que as coisas que não sou eu existem.
É isso que o Descartes está provocando, né? Essa provocação que ele faz. Não posso afirmar, por exemplo, aqui, né, que o Joaquim existe. Joaquim, dá oi aí. Oi. Joaquim, você existe? Sim. Sim? Como é que tem certeza que você existe? Eu tô pensando. Tá, você está pensando, mas você pode ser uma imaginação minha que diz que existe e que está pensando. Dessa vez você me pegou. Dessa vez eu te peguei. Então é isso, né? Eu posso estar aqui sonhando que eu estou conversando com o Joaquim e perguntando para o Joaquim se ele existe, e no sonho o Joaquim diz que existe. Uai, mas pode continuar sendo um sonho. Lucas, tomara, né? É horrível a sensação de que a gente possa ser a imaginação de alguém, né? Enfim. Mas é isso, a gente pode ter certeza da nossa existência, ou do mundo, né? E assim, e é real isso. Eu estou pegando o exemplo do sonho, né? Então, por exemplo, eu posso, na verdade, estar sonhando que eu estou aqui dando aula e, na verdade, eu não estou dormindo. E daqui a pouco eu vou acordar e pensar, nossa, caraca, eu estava sonhando. Né? Tá rindo, Joaquim? Mas... pois é, Wenderson, às vezes é difícil mesmo, né? Quem nunca teve aquele sonho de que estava caindo e na hora que ia bater no chão, acorda? Aí acorda e pensa, caraca, ufa, ainda bem que era um sonho, né? Mas por que a gente pensa, ainda bem que era um sonho? Porque durante o sonho a gente achava que era verdade. É isso mesmo, né? A gente prende a respiração, porque o nosso corpo ele responde ao sonho. Afinal de contas, a nossa mente continua funcionando enquanto a gente dorme. É por isso que a gente sonha, porque a mente continua funcionando. E o nosso corpo, ele responde à nossa mente. Certo? Aí o medo, por exemplo. O medo é uma coisa psicológica. Mas quando a gente tem medo, a gente sente calafrio. Dependendo do medo, a gente treme. A gente fica pálido de medo. Mas o medo é algo psicológico, né? Papai, tem um exemplo. Oi. Uma coisa engraçada que sempre acontece toda noite. Um exemplo do Joaquim. Diga, Joaquim. Sempre que eu tô dormindo, dá tchau, quando eu tomo um susto. Ó, tô olhando pra meu pé. Você tá dormindo e seu pé se mexe? Meu pé me mexe de tanto medo. De tanto medo. É isso aí, tá vendo? O Joaquim entendeu. Alguém levantou a mão? Ou não? Ou foi sem querer? É isso, a gente fala quando dorme. Quer falar, Luiz? Pode falar. Ah, foi sem querer? Tá bem. Mas é isso, o nosso corpo responde. Então eu posso estar sonhando aqui. Tô aqui todo empolgado, falando, conversando com o Joaquim, achando que o Joaquim está entendendo o Descartes, mas eu estou sonhando, de repente eu acordo. Né? Ou então, eu posso estar doente e ter uma doença em que eu vejo coisas e ouço coisas, que se chama esquizofrenia, né? A pessoa esquizofrênica, ela, ela tem visões, ela ouve coisas. Né? Tem um filme que é muito famoso. O Lucas falando aqui um episódio de Rick and Morty, né? Pois é, tem vários filmes, né? Eu ia falar de um filme que Gênio Indomável, que é um professor de matemática, que ele ganha o prêmio Nobel de Economia, é uma história real essa. Que ele ganha o prêmio Nobel de Economia,
e ele é esquizofrênico. Então tem algumas cenas do filme que, tipo assim, ele tá dando aula pra gente que não existe. Pra alunos que não existem. Porque ele é esquizofrênico, ele tem visões. Né? Inclusive esse filme é bem legal, ele ganhou o prêmio Nobel, ganhou o Oscar de melhor filme. E é uma história real, né? Que é a história desse ganhador do prêmio Nobel de Matemática, de Economia. Papai, travou. Tem um outro filme legal também, que é novo, né? Novo assim, recente. É aquele filme do sonho, como é que é? Tem o Leonardo DiCaprio, em que ele entra no sonho das pessoas para implantar uma ideia. Inception, isso. Também é uma brincadeira com isso, né? O Inception é essa brincadeira. Tanto que no final do filme fica a dúvida se o Leonardo DiCaprio ele está na realidade ou se ele está no sonho, né? Porque ele fica girando o peão e o peão não para. Não para até a hora em que o filme acaba, né? Então fica a dúvida se o Leonardo DiCaprio está acordado ou se ele ficou preso dentro do sonho, assim como aconteceu com a esposa dele. Coringa eu não vi, não assisti Coringa ainda. É um absurdo, né? Matrix também brinca com essa ideia. Matrix brinca com essa ideia de que se nós estamos acordados ou nós estamos em coma e aí nós estamos vivendo uma realidade produzida, né, por uma inteligência computacional, né? Então tem vários filmes que brincam com isso. Eu vi um filme sábado que também brinca com essa ideia, o nome é Ghost Stories, em que a história assim, tem um detetive que desvenda falsos paranormais. E aí ele acaba encontrando um antigo detetive famoso, muito famoso, que tinha desaparecido. E aí esse antigo detetive ele pede que este novo detetive ele desvende 3 casos que não haviam sido desvendados, né? E aí que demonstrariam que os eventos paranormais realmente existem. E aí o cara vai, investiga, não consegue desvendar. E aí no final, né? No final do filme, vou dar um spoiler aqui porque é um filme tem que procurar para assistir assim, né? Desses filmes que tá no Netflix, no Amazon Prime, que tem que ficar fuçando para achar. Mas aí no final do filme se descobre que, na verdade, essas 3 histórias de terror, elas não existem, porque, na verdade, esse detetive ele é um cara que está preso a uma cama de hospital em estado de é uma doença em que o teu corpo fica todo paralisado, mas você se mantém consciente. Encarceramento, como é o nome da doença? Encarceramento... Eu não sei. Eu não lembro o nome. Mas assim, quando o teu corpo para de funcionar, só que você se mantém consciente. Você não consegue nem piscar o olho. Né? Nada, o teu corpo para. Para totalmente. É uma doença real essa. Muito rara, claro, né? Muito raro. Mas existe. E aí, então, na verdade, as histórias de terror que o cara pensava ser verdade, na verdade não existiam, porque eram coisas que a consciência dele inventava a partir dos sons que ele ouvia ao redor das pessoas que frequentavam o quarto. É um filme interessante, né? Brinca com essa ideia. É um filme de terror psicológico, né? Que é isso que o Luiz fala, é um filme de terror psicológico. Bem interessante, assim. Bem interessante. Mas, peraí, filho, tô terminando, só um pouquinho. E aí, então é isso. O Descartes coloca essa dúvida. Poxa, como é que eu posso confiar nos meus sentidos
se eu não tenho certeza a respeito dos meus sentidos? Eu não tenho certeza a respeito daquilo que eu ouço, daquilo que eu vejo, a partir daquilo que eu toco, né? Porque os nossos sentidos, muitas vezes, nos dão impressões enganosas a respeito das coisas. Então eu não posso tomar o conhecimento sensitivo como sendo verdadeiro, a princípio. Veja, ele não está dizendo que é falso, mas eu não posso partir dos sentidos para dizer que é verdade. Assim como, por exemplo, né? Assim como, por exemplo, partir da fé, né? Porque você tem fé, mas a outra pessoa não tem. E mesmo assim, a fé é um pedido para você acreditar sem ter certeza racional, né? Já começa por aí, que vai contra a ideia do Descartes, por exemplo. O Anderson fala aqui que o tato e o olfato dificilmente vão mentir para a gente, né? Não sei, né? O olfato, por exemplo, o coronavírus está aí, e um dos sintomas do coronavírus é você perder o olfato, não é? Então, não sei, né? Não sei. Não sei se o olfato também não nos engana. Tem muitas coisas que tem, né? Enfim, a gente não concorda a respeito do cheiro das coisas, né? Também. E o tato também, não é possível ter certeza, porque, por exemplo, se você corre, né? Faz exercício físico e entra depois numa água na temperatura ambiente, por conta do teu corpo estar muito quente, você vai achar a água bastante gelada. Agora, se você está com o corpo e a água na mesma temperatura ali, então você já não na mesma temperatura, mas se você entra na mesma água com o corpo sem ter feito atividade física, você já vai sentir o tato da água diferente. Percebe? Então o tato também não é assim lá muito confiante, não, né? Porque você pode sentir com o tato as mesmas coisas de maneiras diferentes, dependendo do contexto em que você tateia essas coisas, né? Então, Ederson, nem com o tato dá para saber se você está acordado, porque aquilo que eu falei, o nosso corpo responde à nossa mente. Então você pode sentir uma dor, que aí tem a ver com o tato, né? E na verdade você está sonhando, porque, né, o teu corpo ele tá respondendo a um estímulo da tua mente, né? E assim, as pessoas que têm alguma paralisia, elas não têm um tato, né, sei lá, da perna, para saber se elas estão acordadas ou não, né? Então, assim, dá para colocar em dúvida. Veja, o que o Descartes está dizendo é que se eu posso colocar em dúvida, então eu não posso partir disso para falar a respeito da verdade, né? Então, como eu posso colocar o tato em dúvida, então eu não posso partir do tato para afirmar a verdade sobre alguma coisa. É isso que o Descartes está mostrando com essa regra da dúvida. Então, qual é a ideia do Descartes? É encontrar uma ideia em que não dá para ter nenhuma dúvida, que não tenha jeito de duvidar. Essa é a ideia do Descartes. Quando eu achar esta ideia que não é possível ter dúvida alguma, então eu encontrei aí uma verdade. E a partir dessa ideia que não é duvidosa, eu posso então afirmar todas as outras coisas. E aí todas as outras coisas vão ser verdadeiras porque eu parto de uma ideia que é verdadeira. Tá? Essa é a tese do René Descartes.
A morte, a certeza. Então, também não sei, né? Porque se a gente partir do filme lá, o filme do Bruce Willis, em que no final a gente descobre que ele tá morto, mas no filme todo a gente acha que ele tá vivo, então nem mesmo da morte a gente tem certeza, né? Sexto sentido, isso mesmo. Ai, ai. Enfim. Mas tem uma verdade. O Descartes tem uma verdade, sim. Que semana que vem eu falo qual é. Né? E aí vocês podem ficar tranquilos. O Descartes tem uma verdade para compartilhar com a gente. Tá bom? Então é isso. A revolução que o Descartes traz para a filosofia moderna é justamente essa, de mudar a pergunta. Né? Ao invés de perguntar o que é verdade, a gente precisa perguntar como chegar até ela. Então é a pergunta sobre o método. Qual é o método que eu tenho que usar para chegar até a verdade? Né? A verdade é que eu sei que eu existo, mas só eu. Eu não sei se você existe, Maristela, mas eu sei que eu existo. Porque para duvidar que eu exista, eu preciso pensar. E para pensar, eu preciso existir. Então, toda vez que eu penso sobre a minha existência, eu estou provando que eu existo. Porque eu só posso pensar se eu existo. Se eu não existisse, eu não poderia pensar. Mas como eu penso, então eu existo. Penso, logo existo. Ai, ai. É essa a ideia do Descartes. Então, a partir da certeza da existência de si, ele prova todas as outras certezas, que Deus existe, que o mundo existe, e assim por diante. Tá? Então é isso. Certo, gente? Eu vou colocar na plataforma lá a primeira parte dessa aula, e aí semana que vem a gente se encontra para ver então como é que o Descartes demonstra a verdade de que Deus existe, de que as outras pessoas existem, de que a matemática é confiável, né? E assim por diante. Tá bem? Então, a gente se encontra semana que vem. Se cuidem.